Casa Brasil, um oferecimento MDC4, Publicidade, Comunicação e Digital. Estoque Brasil, Mobiliário, Gastronomia e Design. Casa Blanca Decor. Mundo Tebas, um mundo com a exclusividade Tebas. I try to live in black and white, but I'm so blue. I lie. Olá, seja bem-vindo ao programa Casa Brasil. E olha aí, a gente acabou de passar pelo feriado de aniversário da cidade de Jundiaí, que eu tenho certeza que mora no seu coração, assim como mora no meu. Amo essa cidade, falo que Jundiaí é um luxo morar aqui, é uma frase que foi ficando famosa aqui no programa. E hoje eu vim com vocês num lugar muito especial e mostrar gente muito especial para ensinar a gente um pouquinho mais sobre essa cidade que a gente ama tanto. Porque a gente vive numa cidade que a gente conhece pouco, que a gente sabe um pouco da sua história, né? E eu tô aqui com a Isa, que é uma amiga muito querida minha, foi uma surpresa encontrar a Isa aqui. Isa, eu queria que você se apresentasse para o pessoal de casa, dizendo o que você faz nesse espaço que a gente está e explica qual é esse espaço, por favor. Bom, gente, um prazer vocês aqui. Hoje, o meu nome é Isabela Ferraro, eu sou paleógrafa do Arquivo Histórico Municipal de Jundiaí, que é esse espaço que guarda e cuida da documentação mais antiga que nós temos da cidade. Então, todas as atas da Câmara estão aqui, cartas de datas, documentos que vêm aqui com a gente desde o século XVII. Me explica o que é essa moçada aqui trabalhando, já com luva, mexendo em documentos tão antigos, que revelam pra gente o passado de Jundiaí. Eles estão com a gente, provavelmente vão ficar mais um ano trabalhando com essa documentação, entendendo o que ela é, a importância e cuidando dela, limpando, higienizando. Nós estamos agora concluindo o processo de digitalização de cada uma dessas folhinhas para colocar no nosso sistema, que é o Sismo. Então tem aqui o trabalho com a câmera para poder digitalizar e gerar documentos que possam ser acessados de casa pelas pessoas, com algum resumo para saber do que se trata, para que todos consigam ler e também para que esse conhecimento seja disseminado acerca da cidade, datas, locais, espaços importantes, para que todo mundo consiga acessar essa documentação da qual a gente tem tanto orgulho. Além, claro, de, uma vez digitalizada, isso representar mais uma camada de segurança, de proteção para essa documentação. Eu estou impressionado aqui, gente, porque eu falo que como decorador também que sou, cada página dessa para mim é um belíssimo quadro, porque eles são todos manuscritos, é claro, em papéis que muitas vezes é comprovado que vem da Itália ou de outros lugares do mundo. E olha, os documentos, olha lá, 1666, né? Século 17, e está aqui nas mãos de pessoas que estão estudando. Agora, Isa, você é paleontóloga, é isso? Paleógrafa. Paleógrafa. Eu não acerto uma, viu, gente? Eu tento. Não, é a mesma raiz. É né? mesmo? Paleógrafa é a pessoa que trabalha com manuscritos, com a leitura desse tipo de material que foi produzido por uma pena, por uma mão e tinta. Então, geralmente é esse material, a leitura da escrita antiga, articulada com outras ciências para conseguir entender melhor essa época que a gente não consegue mais acessar nos dias de hoje. Então, por meio da escrita, determinar, conforme você mesmo disse, a origem do papel, a data em que ele foi produzido, o local, as mãos que escreveram esses documentos, os homens de letras dessa época. Então, tudo isso ajuda a gente a reconstruir partes
da história, nesse caso da história colonial da Vila de Jundiaí. Qual é a data da fundação, é fundação que se fala, da Vila de Jundiaí? Olha lá, criação da Vila de Jundiaí. Existia uma discussão sobre essa data, Isa? Existia, ainda existe, tomar cuidado, né, com todas as fontes que a gente acessa, porque é muito importante ter maior acesso possível a documentos oficiais, como é o caso do nosso auto de criação da Vila de Jundiaí, no ano de 1656. Então, para não ter mais confusão, 1656, esse documento que está disponível no site daqui da Cultura, todo mundo pode acessar. Caso não consigam ler as letrinhas, aqui embaixo tem a versão transcrita com o nome de todo mundo que estava presente nesse evento. Então, descrição da vila, do pelourinho, do local onde se encontrava o pelourinho, da data, quem compareceu, quem assinou. Todas as pessoas que participaram da criação da Vila de Jundiaí estão relacionadas nesse documento. E como vocês podem ver, tem o carimbo do próprio arquivo da Torre do Tombo, que é onde esse traslado se encontra no momento e que está aqui disponível no site para todo mundo conferir. Lá em Portugal. O arquivo, o documento oficial está lá, mas a facsímile está aqui com a gente, então todo mundo pode acessar. Eu adorei a tradução, tá, gente? Porque esteticamente a página é linda, mas a hora que você vai tentar ler é bastante difícil. Então já tem a tradução embaixo também. Isso aqui, prazer te reencontrar. Foi todo vou meu. descer, vou encontrar o Paulo lá embaixo pra gente falar um pouquinho mais, inclusive sobre o pelourinho, porque você levantou mais uma questão aqui. Jundiaí teve pelourinho ou não teve? Então aguarde aí que a gente já volta com essa resposta pra você já já. Beijo, Isa. Beijo, obrigado, muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigado. Bom, gente, a gente desceu aqui um andar com o pé direito muito alto, descemos para o museu realmente. Nós estamos no prédio. Como é que se chama esse prédio, Paulo? Vamos começar daí? Bom, atualmente é o Expressa. Expressa. Né? É um nome bem recente, Expressa. Sim, que é a sede da Unidade de Gestão de Cultura, né? Há um esforço muito grande para se revitalizar todo esse espaço. São 110 mil metros quadrados de área total e aproximadamente 40 mil de área construída. É um esforço notável da administração para se recompor isso e entregar para a população. Como a população conhece esse espaço? Companhia Paulista? Olha, oficinas da Companhia Paulista, mas é necessário entendermos a história. As oficinas da Companhia Paulista, no começo do século XX, eram o que tinham de melhor em termos de ciência e tecnologia industrial no Brasil. Mas tanto as oficinas quanto os ferroviários influenciaram demais a cidade. Olha, os clubes. O Grêmio, Clube 28 de Setembro, o Gabinete de Leitura Rui Barbosa, a banda, tudo saiu aqui da influência dos ferroviários, né? E nós temos aqui um eixo político, né? Só antes de ir para frente, deixa eu entender. Então, esses galpões todos que a gente vê aqui eram oficinas dos trens, era isso? Esses espaços todos, onde a gente está, inclusive, e tudo mais, era a sede da Companhia Paulista, eram oficinas, eram espaços de escritório, espaços administrativos, tudo isso acontecia aqui? Sim, sim. Né? Essa diversidade. Você tem a pagadoria, por exemplo, que ficava aqui ao lado, e aqui em cima, onde nós estávamos, onde hoje é o arquivo, você tinha o cinema. Ah, tinha um cinema aqui também. Um cinema. Um cinema que, mesmo ferroviários mais antigos, não se lembravam. Como é que nós sabíamos do cinema? Das entrevistas coletadas com o seu Adamastor Fernandes, que era um líder ferroviário, né? Que hoje dá nome ao velório, o municipal de Jundiaí, que foi vereador. E o Adamastor sempre falava, olha, o cinema só passa filme que
nós não gostamos, tem que trocar os filmes. Olha que coisa. A gente não faz ideia que tinha um cinema aqui no espaço, né? Da FEPASA, vamos chamar assim. Agora, nós entendemos com a Isa, no começo da entrevista, que não tem mais dúvida que Jundiaí nasce, a Vila de Jundiaí, em 1656, estou correto, né? A chegada, ela nasce com a chegada do trabalho ferroviário, da linha ferroviária que chegou aqui, ou a vila nasce independente e em seguida chega o trem na cidade? É uma pergunta muito interessante pelo seguinte: a ocupação humana em Jundiaí tem aproximadamente 3.500 anos, comprovados. Artefatos arqueológicos encontrados, por exemplo, pelo Walter Morales, não foi o único, mas é o principal arqueólogo aqui da região. Você tem artefatos indígenas na faixa de 3.000 anos, 3.500 anos. Obviamente que a interiorização da colonização portuguesa, ela acontece, está plenamente documentado, é 14 de dezembro de 1656, não há nenhuma dúvida sobre isso, né? O documento está lá em Portugal. E nasce num período que Jundiaí é boca de sertão. Então, era o último estágio antes de você penetrar em terras antes não exploradas. E essas missões que partiam daqui de Jundiaí poderiam atingir, pressionar tanto as fronteiras da América Espanhola, indo para o Mato Grosso, região da Bolívia, tentava-se alcançar Potosí, por exemplo, né? Quanto as regiões, indo por Goiás, tá? Ou as regiões de Minas Gerais. Então, a extensão de Jundiaí, hoje conhecida e documentada, vai até, por exemplo, Jacuí, Muzambinho, Ibiraci, Minas Gerais. É uma área de aproximadamente de 8 a 10 mil quilômetros quadrados. Jundiaí hoje tem 431 quilômetros quadrados. Então, essa documentação entre 1656 até 1760, 65, diz respeito a todas essas cidades. Todas as cidades. Jundiaí, na verdade, deu origem a 90 cidades e localidades. Os desmembramentos, né? Porque ela é uma das 9 cidades originárias do estado de São Paulo. Só para a gente terminar esse bloco rapidinho, a Isa me contou também no início da entrevista lá em cima que Jundiaí realmente teve um pelourinho. Existia uma discussão também se tinha pelourinho, se não tinha pelourinho. Jundiaí teve um pelourinho e onde ele ficava, Paulo? Jundiaí teve pelourinho, óbvio, né? O documento de 1656 já diz, em frente à igreja. Em frente à igreja. A capela erguida por Rafael de Oliveira, o Moço. Está tudo identificado ali, até o tipo de madeira que foi utilizado. Tá? Obviamente que a tortura ao escravizado, independia do pelourinho. Ela era prática corrente em qualquer área do Brasil nesse período. E aqui em Jundiaí, idem, porque nós temos documentos de sobra sobre isso. Muito bem, a gente está aprendendo um pouquinho mais sobre a cidade, tenho certeza que também você está surpreso como eu de algumas coisas. E nós vamos abrir o próximo bloco, não sai daí não, dizendo como é que era um pouco essa divisão dos guetos da cidade, porque na verdade eram verdadeiros guetos e que eu estou descobrindo agora. Também você vai saber já já. Fica aí, a gente volta já. No programa Casa Solidária, aqui no Casa Brasil, você sempre vai conhecer um lugar muito especial, com gente muito especial, que gosta muito de gente e de cuidar de gente. Hoje a gente está aqui na BemTV e vai saber como também ajudar essa entidade. Pode ler a plaquinha porque está aqui embaixo, olha lá. 59035-642, 1000 contra 79, é o CNPJ da instituição BemTV e é o nosso Pix. Você que possa colaborar conosco, será muito bem-vindo. Muito obrigado, gratidão. E venha conhecer a nossa BemTV.
Bom, e agora a gente não tem mais dúvida da idade dessa senhora ou dessa jovem Jundiaí. 367 anos. Não há mais dúvida com relação à idade dessa cidade linda. Eu encerrei o bloco anterior, Paulo, o Paulo Vicentini, que é o diretor do Departamento de Museus da cidade, né, Paulo? É um trabalho super bonito que está sendo feito aqui, gente. Se você não conhece, venha conhecer, vem ver o Museu Ferroviário, que fala, na verdade, da cidade o tempo todo, porque o desenvolvimento de Jundiaí está todo ligado à estrada ferroviária, na verdade, né, Paulo? Agora, você estava me dizendo que Jundiaí também tinha uma divisão aqui de guetos dentro da cidade, conforme ela foi se desenvolvendo. Explica isso para a gente um pouquinho. Os guetos políticos? Pode ser. Sim. Por exemplo, nós sempre brincamos aqui, mas essa é uma demarcação séria, historiográfica, documentada. Por exemplo, os integralistas aqui, o pessoal do Plínio Salgado, por exemplo, se reunia na região do centro da cidade, Rua Barão, tendo como referência o Largo São Bento. Os comunistas, socialistas e anarquistas se reuniam no Vale do Rio Jundiaí, tendo como centro as oficinas da Companhia Paulista. Os fascistas se reuniam na colônia, tendo como centro a Irmandade italiana, a partir de alguns centros culturais, por exemplo. O Dr. Domingos Anastácio foi chefe do Partido Fascista aqui em Jundiaí. Né? Recebeu pessoalmente, por exemplo, a visita do Marechal Badoglio, que depois será o chefe das Forças Armadas Italianas. Ele vai derrubar o Mussolini, vai ser primeiro-ministro, mas quando embaixador italiano aqui no Brasil, ele vem a Jundiaí, ele visita a cidade, né? E você tem uma expansão do fascismo no interior. Então, esses grupos eram muito divididos. Entendi. Muito divididos. Paulo, a gente não fala do personagem indígena quando a gente fala da história da cidade. A gente pode falar alguma coisa sobre esse personagem? O nome da cidade se vem realmente do peixe que chamava Jundiá, e aí o índio teve soluço e falou Jundiaí. Lembra disso na escola? Todo mundo falava isso. Olha a Isa rindo, não é? Como é que é essa passagem, quer dizer, que é claro, anterior a tudo isso, do indígena, nessa região, e o nome da cidade? Uma pergunta muitíssimo interessante, com uma resposta um pouco complexa. Tá? Não há dúvidas que há 3.500 anos você tinha assentamentos humanos aqui na cidade. Walter Morales, principal arqueólogo aqui da região, já comprova isso na tese de mestrado, doutorado dele, tá tudo lá. O problema é de que Jundiaí nós estamos falando. Se a Jundiaí de 1656 tinha 8.000 quilômetros quadrados, contra 431 quilômetros quadrados de hoje. Então, para Mogi Mirim, Mogi Guaçu, por exemplo, era Jundiaí. Nós temos essa documentação aqui. Nós estaremos falando dos índios Caiapós, por exemplo. Né? Então, é sempre aconselhável demarcar que área de Jundiaí nós estamos falando em 1656. Até onde se saiba, quando o português interiorizando chega em Jundiaí, essa parte da cidade, hoje de 431 quilômetros, os povos indígenas já tinham ido embora, porque estavam com medo de ser escravizados. Tá? Então, não há contato direto aqui, na Jundiaí que nós entendemos hoje, mas há contato de sobra na Jundiaí colonial de 1656. Há contato de sobra. E você tem, por exemplo, a integração dos indígenas e dos escravizados em quilombos aqui na região de Jundiaí. No mínimo 9 quilombos. 9 quilômetros. 9 quilômetros, no mínimo. Alguns duraram 150 ou 200 anos. E o quilombo, necessariamente, não precisa ter lá 10.000, 20.000. Você está falando em quilombos de 15, 20, 30 pessoas, né? E com ações de repressão muito fortes, muito violentas. Por exemplo, em 1742, Jundiaí contrata um capitão do mato em São Paulo para degolar um
quilombola de Itupeva. Esse capitão do mato recebe R$4.000, vai lá, degola o cara e coloca na Estrada Real para São Paulo. O corpo dele, é isso? Sim. Essa fonte já é conhecida, já é trabalhada há mais de 100 anos por historiadores, né? O problema é que a questão da transmissibilidade desses conhecimentos ficou interrompida por alguns anos, mas não há nenhuma novidade nisso, isso é disponível, né? Acho que todo mundo que está em casa está viajando um pouquinho comigo aqui, né? Imaginando como tudo isso aconteceu, né? Dos índios saírem, de entrarem portugueses, de chegarem os italianos, da escravidão estar imperando, né? Nessa região. Quem trabalhou de fato, então, na estrada férrea foram os negros escravizados? Vamos lá. É importantíssima essa pergunta, porque é o seguinte. Em 1872, a população escravizada aqui de Jundiaí respondia por 31% da população total. No Brasil, a média era de 15%, e no estado de São Paulo, 18%. Tudo bem, é uma situação localizada, porque Campinas, esse índice é maior. Campinas chega a quase 40%. Nós estamos falando isso para dizer, olha, prestemos atenção nesse período histórico da cidade. Mas ferroviários nunca assentaram trilhos. Ferroviários eram entendidos como outra coisa, como técnico. A maior parte dos assentamentos de trilhos foram feitos por empresas terceirizadas que invariavelmente utilizavam a mão de obra escravizada. Isso é importante de ser dito, né? Invariavelmente, apesar das leis inglesas não permitirem, era fartamente utilizado, com documentação de acidentes de trabalho horríveis, com torturas, tudo documentado. Muito bem. Isa, vem aqui falar tchau junto com a gente, vem aqui junto. A Isa, que é uma querida. Paulo, que prazer te conhecer também. Que equipe, né, gente? Cuidando aqui a história da nossa cidade, a nossa memória, a nossa identidade está aqui. Aprovem, por favor, venham visitar, conheçam mais da história da cidade, que é tão importante. Obrigado, Isa. Eu que agradeço, um prazer. O prazer é meu. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Prazer também. E eu é que agradeço de você estar com a gente, tentando hoje ter uma aula mais explicativa, e é gostoso ver e rever, porque a gente vai descobrindo coisas incríveis sobre nós mesmos quando a gente olha para a nossa história. Fiquem bem, feliz aniversário, Jundiaí. Quantos anos mesmo? 367. Agora, sem dúvida nenhuma. Beijo, gente, até o próximo programa. Tchau.